Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma conferência do nosso Congresso Internacional Online de Educação Profissional, Territórios e Resistências, uma iniciativa do Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha. Quero começar fazendo uma saudação à comissão organizadora, especialmente à turma aí do Laprudes, os colegas já de longa data na luta conosco, do grupo Xerófilas, que também agrega profissionais do Instituto Federal Baiano, do Instituto Federal do Piauí, do qual eu faço parte. Atualmente eu sou professor no campus Paulistana. Eu me chamo Márcio Helderson e eu sou biólogo de formação, mas tenho atuado nos últimos 10 anos aí, pelo menos, bastante na área de ciências agrárias, com a temática da agroecologia, então com alguns projetos pelo Xerófilas, para a transição agroecológica. Bom, eu gostaria inicialmente de fazer alguns agradecimentos especiais, então ao Laprudes, ao GEPET, ao Grupo Meio, ao Jurus, ao Xerófilas, como eu já falei, e agradecer a colaboração da COMPAS, a Comunidade Pluricultural Andino-Amazônica para a Sustentabilidade da Bolívia, ao Centro Paulo Freire, a Rede Latino-Americana por la Defesa do Patrimônio Biocultural, da qual também fazemos parte, e a Rede Glocal de Sustentabilidade Alimentar e Diálogo de Saberes para a América Latina. São nossos parceiros fortes nesse evento. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Quero agradecer, por fim, a figura do professor Heron, que gentilmente nos fez o convite para essa conferência com a temática que me é tão cara e que eu tenho trabalhado mais recentemente para fazer avançar o primeiro CIPAM, Sistema Importante do Patrimônio Agrícola Mundial, no semiárido brasileiro, notadamente, como vocês verão, para comunidades fundo de pasto, que são comunidades tradicionais endêmicas do estado da Bahia. Então, agradecer ao professor Heron, mais uma vez, agradecer a Silvia Chaves, da FAO, representante da FAO para a questão do CIPAM, América Latina, mas especialmente agora a causa brasileira, a gente está iniciando essa articulação e já temos o primeiro sítio reconhecido. Agradecer também a Patrícia Lima, uma brasileira que fez esse enfrentamento e reside atualmente em Chiloé, é um arquipélago importante do sul do Chile, aquele território já patagônico, da Patagônia, e que lá fundaram a primeira iniciativa CIPAM, já certificada, e estão fazendo avançar os CIPAMs nacionais para futura candidatura e reconhecimento, ok? Então, o tema da nossa conferência hoje é Etnobiologia e Interculturalidade para o reconhecimento de sistemas importantes do patrimônio agrícola mundial no semiárido brasileiro. Quem somos nós, Então, começo trazendo Patativa do Assaré, que é uma figura emblemática da cultura nordestina, e ele fala assim: nordestino sim, nordestinado não. Não é Deus que nos castiga, nem a seca que obriga sofrermos dura sentença. Não somos nordestinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem a raiz do grande mal. Vem da situação crítica, desigualdade política, econômica e social. O Patativa do Assaré, então, nesses versos, ele nos coloca, então, essa problemática, histórica que a gente enfrenta, nesse enfrentamento dessa dificuldade que a gente tem ainda, muitas pessoas ainda têm, infelizmente, de conceber o Nordeste, o semiárido, a Caatinga, como um lugar de progresso, entre aspas, um lugar onde se constrói, onde se vive e se convive com o semiárido de forma relativamente harmoniosa, e com uma série de tecnologias que a gente chama hoje de tecnologias sociais de convivência com esse bioma, e que certamente a gente tem os meios, os instrumentos e principalmente as tradições culturais, e uma rica agrobiodiversidade ainda para proteger, conservar, Nós somos, academicamente falando agora,
eu pertenço, como eu dizia, ao campus paulistano do Instituto Federal do Piauí, e eu estou à frente da coordenação do Núcleo de Estudos em Agroecologia, o nosso NEA, que ainda é um bebezinho, né? Nós fazemos parte da rede latino-americana por la defensa de patrimônio biocultural e o grupo Xerófilas, o grupo de pesquisa e estudos sobre lavouras xerófilas, vinculado ao CNPq, que agrega, como eu dizia, profissionais do Instituto Federal Baiano e do Instituto Federal do Piauí. Bom, a gente tem um conjunto de ações nos últimos anos, né, de projetos que culminaram agora nos últimos 2, 3 anos na fundação do nosso primeiro CVT para áreas de fundos de pasto. Então, CVT Fundos de Pasto, que tem aí capacitações diversas em metodologias participativas, a formação, o fomento aos quintais agroflorestais comunitários, em áreas de fundo de pasto, especialmente na região de Monte Santo, né, aqui no centro-norte baiano. Né, alguns estudos que a gente fez aqui demonstrados, da interação, né, estudando a etnoecologia, da interação entre a arara azul de Lia, que é endêmica também aqui do nosso estado, um animal ainda ameaçado de extinção, e o licuri, que é uma palmeira, né, que a gente também vem estudando, o sistema agroextrativista dela, os sistemas agro-silvopastoris, né, a própria festa do licuri, enquanto manifestação espontânea, né, tradicional do patrimônio agropilcultural associado a essa planta. E a gente tem aqui 2 publicações, essa mais recente, com as comunidades tradicionais de fundo de pasto, territórios de riqueza agropilcultural e convivência com semiárido, e o Manual do Licuri, que é de 2016. Né? O nosso CVT Fundo de Pasto é um centro vocacional tecnológico que está inserido no coração da Caatinga. Trata-se de comunidades tradicionais endêmicas do estado da Bahia, portanto, nenhum outro estado brasileiro tem esse povo, né, essa gente, nesse esquema com seus traços, né, culturais, socioambientais, inseridos no bioma Caatinga. A gente tem fomentado o manejo sustentável de agroecossistemas que eles têm feito historicamente. Né? São territórios de riqueza agrobiocultural, de convivência com o semiárido. A gente tem promovido o estímulo à economia solidária, que é um dos gargalos, um dos desafios, né, em termos de organização desse grupo de associações e de pessoas, né. A integração, a gente tem promovido também, fomentado a integração entre a educação profissional e a educação do campo, notadamente através da EFASE, a Escola Família Agrícola do Sertão, está lá numa área de fundo de pasto, na Lagoa do Pimentel, em Monte Santo, no município de Monte Santo. Os quintais agroflorestais comunitários, é uma novidade aí, organizá-los, na verdade, né? Muitas pessoas já faziam algo semelhante, a gente precisa fazer isso avançar, o estímulo à soberania alimentar e a assessoria técnica para a convivência com o semiárido. Além disso, o nosso grupo tem estimulado as lavouras xerófilas, né? Então o uso sustentável das plantas da Caatinga, né? Essas plantas, algumas endêmicas, outras nativas, sobretudo pensando a mitigação, né, a convivência com a mudança climática também, né? Se fala muito em enfrentar a seca, né? E a gente sabe que não dá para enfrentar um fenômeno natural, né? Então a ideia é de conviver com ela e buscar estratégias que possam minimizar esse desafio, esse grande desafio. Bom, gente, no tema da palestra, eu coloquei que a gente ia pautar um pouco a etnobiologia e a interculturalidade, né? Então, por questões mesmo da limitação aqui do nosso tempo, relativamente curto, né, isso tomaria metade aí da nossa fala falando disso. Eu gosto muito, e aqui eu fiz a opção, dessa noção, dessa flor, né, que o Ecosul, a organização Ecosul, preparou para a agroecologia, né, juntando os diferentes campos da agroecologia, que é, por natureza, uma ciência multi-interdisciplinar, né, pluridisciplinar. Ela é ciência, segundo o Glisman, né, a definição do Glisman. Ela é uma ciência, ela é prática, e ela é também um movimento social que promovem, né, promotoras de uma mudança
socioambiental. Então, aqui no centro, a flor da agroecologia, no entorno, aqui nessa área branca, a gente vê uma série de pesquisadores, né, pessoas que estão dedicadas a esses diferentes campos. Então, aqui no centro da flor, a gente vê diferentes sub-áreas da agroecologia. Então, a soberania alimentar, a defesa do território, os agroecossistemas sustentáveis, as práticas agroecológicas, a ação participativa, o sistema alimentar, né, agroalimentar. Então, e dentro de cada sub-área, diferentes temáticas, né? Então, na parte de agroecossistemas sustentáveis, que é o que a gente tem estudado, especialmente estudado nessas áreas de fundo de pasto, então a gente vê os aspectos da conservação dessa agrobiodiversidade, as metapopulações, a matriz agroecológica, a escala da ecologia da paisagem, né? Então, licuri nessas áreas, e muitas dessas áreas, é um elemento que emerge, sobressalta na paisagem, né? A ecologia de comunidades, as questões relacionadas à complexidade ecológica e assim por diante. Então, é nesse sentido que a etnobiologia e a interculturalidade são essenciais, né, para a promoção dessa grande área do conhecimento, dessa grande ciência emergente, de mudança de paradigma, que é a nossa agroecologia. A agroecologia abraça, né, todas essas áreas do saber. Né? Importante a gente lembrar, nesse sentido, a compreensão sobre o sul global. Né? Então, vários autores têm se debruçado sobre esse conceito e que tem sido importante em termos epistemológicos, né, para essa mudança de paradigma e para esse diálogo de saberes. Então, a gente fala de um sul que não é geográfico, ele é metafórico. Né? Ele é anti-imperialista, é anticapitalista, é decolonial, é antipatriarcal. O sul também se encontra no norte, conformado pelos marginalizados, os oprimidos do ocidente. E existe também um norte global dentro do sul, no sul, de elites locais que se beneficiam do capitalismo global. É uma problemática histórica, né, e que a gente precisa dialogar sobre ela e fazer esse enfrentamento. Não podemos escapar desse enfrentamento. O Boaventura de Souza Santos nos traz aqui uma frase, um parágrafo bem interessante nesse sentido, dessa mudança epistemológica, essa mudança de paradigma. Então, ele fala que urgem novos modos de produção, que valorizem os conhecimentos científicos e os tradicionais, os não científicos, novas relações entre diferentes tipos de conhecimento, a partir das práticas e sistemas daqueles grupos sociais que sofreram de forma sistemática destruição, opressão, discriminação, deflagradas principalmente pelo capitalismo, pelo colonialismo e todas as naturalizações de desigualdades em que se tem desdobrado, né? Então, seus desdobramentos. A FAO, na abordagem que ela faz da agroecologia, então, numa publicação de 2018, bem recente, onde lá ela contempla os 10 elementos da agroecologia. Ela fala que o enfoque dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o reconhecimento da territorialidade da agroecologia, então a importância dos territórios, né? A gente enxerga o fundo de pasto como territórios com uma especificidade muito grande, né? Até por conta desse traço do endemismo, né? E da questão agrária e da própria formação, da própria gênese desses fundos de pasto, né? Com a lei lá dos 4 fios, né? Que eu não posso me deter muito por agora, produtores e comunidades, como enxerga a FAO, enxergando finalmente produtores e comunidades como agentes chaves para essa mudança. Né? Então, aqui os 10 elementos da agroecologia, segundo a FAO, a diversidade, né, a agrobiodiversidade, biológica e cultural, o intercâmbio de conhecimentos, notadamente as inovações, as sinergias em termos biológico e socioambiental, né, e organizacional, nível organizativo dessa gente, a eficiência no uso, na gestão, no uso dos recursos, aspectos relacionados aos ciclos, né, as reciclagens, ciclos fechados, a resiliência tanto de ecossistemas quanto socioeconômica, os valores humanos e sociais, a dignidade, a equidade, a inclusão, né, esses aspectos, a importância da cultura e das tradições relacionadas ao patrimônio agrobiocultural, a governança responsável,
né? Então, acesso a recursos, a justiça social e uma economia circular, como eles colocam, e solidária, que a gente também precisa fazer avançar. Bem, o que são os sítios CIPAM? Para a gente não perder muito tempo nessa apresentação toda dos antecedentes, a gente já vai entrar nos sítios CIPAM, que são sistemas importantes do patrimônio agrícola mundial. Então, como eu falava, isso é uma política da FAO, né? Um programa da FAO importante, iniciado em 2002, e que vê esse conceito, né? Ele vem do inglês, na verdade, então, dos sistemas de patrimônio agrícola de importância global, o GIAHS, e ele é distinto e mais complexo do que aquele mero enxergar essas áreas como locais de patrimônio convencional, imaterial ou material, ou uma área, uma paisagem protegida, como as nossas APAs, os parques nacionais, etc. É um conceito mais amplo, tá? Então, o CIPAM seria um sistema vivo e em evolução, em evolução. Essa é a diferença fundamental, né? E comunidades humanas em uma relação intricada com o seu território, né? Então, a gente, o povo e o território e toda a sua agrobiodiversidade, né, os agroecossistemas associados, eles estão muito interligados, né, numa relação estreita mesmo, histórica, de ocupação dessas áreas. A paisagem cultural ou agrícola, ou o ambiente biofísico e social mais amplo, né, esses elementos também estão em constante evolução. A FAO nos traz, né, esses CIPAMs como sistemas de uso da terra e paisagens sobressalentes, ricos em biodiversidade de importância mundial, desenvolvidos a partir da coadaptação, então a noção evolutiva mesmo, de coadaptação de uma comunidade com o seu ambiente, segundo as suas necessidades e aspirações, então as demandas desse próprio povo, né, para alcançar o desenvolvimento sustentável. Os CIPAMs emergem, então, em 2002, como eu pontuei, em um contexto de crise do sistema agroalimentar mundial, né? Uma premissa que nos traz, então, a FAO e que pauta esse CIPAM é que o futuro da agricultura ele depende da conservação dos bons sistemas tradicionais que nós herdamos de nossos ancestrais e da superação do atual sistema agroalimentário, né, hegemônico, esse que está posto, que é insustentável e predatório, né? Por exemplo, porque só encontramos as mesmas e poucas variedades à venda nas prateleiras, né? Por que não estimulamos e resgatamos e fazemos a conservação dessa nossa ainda rica agrobiodiversidade? São perguntas que provocam, né? Já meio do senso comum nosso, né, dos pesquisadores, da academia e das pessoas, dos líderes locais, das pessoas das associações, o que é que tem nos levado a abandonar essa agrobiodiversidade, né? O que nos tem levado a fazer essa opção? Então, a gente tem aqui os desafios maiores, né, que estão postos, os limitantes, os fatores limitantes. Então, a agricultura extremamente industrializada, né, de alta precisão, como se fala, os transgênicos, as patentes, a questão, né, de patentes de protecionismo do agronegócio, os pacotes tecnológicos, né, da revolução que vem desde a Revolução Verde, né. Então, a força do grande capital mesmo na maximização dos lucros, né, que é o que se visa. Ok, o que há de tão errado em produzir grandes quantidades de alimento no modelo hegemônico atual? Bom, a resposta é que quase tudo. Ele não é sustentável, para começar. Existe uma grande perda, com esse modelo a gente perde muito material genético, perde grande parte dessa agrobiodiversidade. Perde comunidades, povos, né, inteiros, né, comunidades tradicionais que estão nesses locais, né, esse agronegócio hegemônico, ele necessita de grandes áreas, né, para desenvolver o seu modelo de negócio. A redução da capacidade de responder às mudanças, a gente perde resiliência, vulnerabilidade a novas pragas e doenças, contaminação e erosão genética dos cultivos tradicionais. Então, os impactos são múltiplos, aqui eu só destaco
alguns, né? O problema das sementes, por exemplo, é emblemático, pois com a crescente perda e erosão genética, a gente perde a principal base de todos os agroecossistemas, né? No México, por exemplo, México e Guatemala, que são os centros de origem do milho, são conhecidas quase 800 variedades de milho, né? Existem ainda elas preservadas. O Peru, um grande centro de diversidade, outro grande centro de diversidade de batatas, por exemplo, com cerca de 3.500 variedades. Por tudo isso, é fundamental que a gente possa, então, promover essa dita sustentabilidade socioambiental, o desenvolvimento resiliente à mudança climática, né? E o estímulo a essas tecnologias, esse conjunto de tecnologias sociais, desenvolvê-las também de forma e melhorá-las de forma participativa com esses povos e comunidades. Bom, quantos são e onde estão os CIPAM? A gente tem hoje, segundo o último relatório, 62 sítios em 22 países, né? Então aqui tem um linkzinho, eu vou deixar na apresentação, para quem quiser obter mais informações detalhadas sobre a natureza, né, e os trâmites para uma candidatura CIPAM. Aqui, se eu quiser clicar nas áreas designadas, eu vou ter uma listagem e também eu posso acessar através desse mapinha, que é um mapa interativo. Então, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui na região do Jequitinhonha, né, o primeiro CIPAM brasileiro, né? Então, quando eu clico, já aparece para mim, né, na Serra do Espinhaço, né, e em 2018 iniciou o processo, mas só esse ano foi reconhecido, né, aqui no Peru, na região de Cusco, agricultura andina, aqui em Chiloé, né, agradecer de novo a Patrícia, a gente tem mantido uma relação mais estreita, então também um novo sítio CIPAM, e assim por diante. Quando a gente olha para o mapa global, a gente vê que a concentração de CIPAMs, né, é maior aqui na Ásia. Então, os japoneses, por exemplo, né, iniciaram esse processo lá no comecinho, né, em 2002, e eles já tinham aqui, então, pelo menos aqui Japão, essa região em torno do Japão, 35 sítios CIPAM reconhecidos. A evolução do conceito de CIPAM, então, vem desde 2002, com o lançamento dessa iniciativa, né, numa reunião da ONU. De 2008 a 2013, os 6 primeiros países piloto, né, fizeram um projeto global para essa iniciativa. Em 2011, houve um fórum internacional em Pequim, na China. Em 2013, outro fórum internacional exclusivo para o CIPAM, no Japão. A Conferência da FAO, em 2015, aprova o CIPAM como um programa oficial da FAO, né? Então formaliza essa iniciativa. Em 2016, é formado, então, um comitê científico com diferentes oficinas, notadamente para a América Latina, África Oriental, e uma capacitação na China, mais uma capacitação na China. Em 2017, outras oficinas para a formação de comitês locais em outros países. A nível internacional, o enfoque CIPAM, ele pretende, então, alcançar e avançar no reconhecimento desse conceito. Então, ele ainda está sendo melhorado, né? Ele já foi gestado, mas ele tem sido retificado, melhorado, com a ampliação dessas parcerias e desses sítios, né? Dos novos sítios. Consolidar e difundir lições aprendidas e boas práticas no nível nacional, assegurar a incorporação desse conceito CIPAM em planos e políticas nacionais e regionais. Então, para o estado da Bahia, a gente tem iniciado um diálogo, né, nesse sentido. No nível local, é importante lograr a conservação e o manejo adaptativo do sistema agrícola, isso no que eles chamam de um conceito de conservação dinâmica, né? Então, prevendo aquele aspecto evolutivo, né, de que os agroecossistemas e o povo, né, ali, eles estão em sintonia, se coadaptando e em constante mudança, né? Empoderar essas comunidades e pôr em prática estratégias de desenvolvimento sustentável que não comprometam
a sua integridade, a sustentabilidade, a resiliência, né, desse processo. As etapas, basicamente, então, para um reconhecimento do CIPAM é preparar, né, a preparações que a gente tem começado a fazer, então, as articulações locais e regionais, estaduais, e então uma instituição do governo, o envio dessa proposta de candidatura tem que ser feita via institucional, né, governamental. Então se envia para o secretariado do CIPAM, na FAO, que fica em Roma, e aí é submetida a proposta, essa candidatura é submetida a um grupo de assessoramento científico que vai avaliar e decidir, né, e ver principalmente os critérios, se atende aos critérios para ser um CIPAM e a natureza do plano, a natureza e a abrangência do plano de conservação proposto. Por fim, eles fazem uma visita de campo, que pode durar aí pelo menos 2, 3 dias. Então, quais são esses critérios, né, para a descrição de um sistema CIPAM, reconhecimento? Então, a segurança alimentar e nutricional e dos meios de vida, das formas de vida, as formas de convivência com o ambiente. A agrobiodiversidade, né, em termos de complexidade, de quantitativo, qualitativo. Os sistemas de conhecimento local e tradicional. Né? Então, o nosso grupo Xerófilas tem promovido esse fomento, né, a construção mesmo do conhecimento agroecológico. Então, vendo, enxergando os agricultores, agricultoras, como agricultores experimentadores. Né? Então, a figura dos guardiões de semente, por exemplo, que normalmente são pessoas mais idosas e que que guardam uma memória, né, biocultural sobre aquela região, sobre aquele lugar onde eles vivem. Né? Então, a importância de valorizar esse conhecimento, né, dos idosos, de atrair os jovens para essa tarefa da conservação. Então, aí, o quarto, cultura, sistemas de valores e o nível organizativo dessa gente. As características da paisagem, na escala da paisagem, isso tanto para agroecossistemas terrestres quanto ecossistemas marinhos. Né? E, por fim, um plano de, feito esse check-in, né? A gente elabora um plano de conservação conjuntamente, de forma participativa. Então, a análise de ameaças, desafios, descrever detalhadamente as políticas, estratégias, ações, resultados, né, bibliografia sobre a área, o que é que se pesquisou, quem pesquisou, o que foi feito, o que foi pesquisado, né, para essa implementação. Então, envolve vários atores, sujeitos, né, diferentes instâncias, para essa conservação dita dinâmica, tá? Então, esse é o objetivo final do CIPAM, é promover e conseguir alcançar um nível de conservação dinâmica, né? Não conservar essas áreas como um museu, né, congelado no tempo e no espaço e que nunca mude. Né? Então, trata-se de um enfoque de conservação dinâmica que assegura sua adaptabilidade às mudanças sem perder sua riqueza natural e cultural. A comunidade, nesse sentido, ele é um motor dessa conservação dinâmica através de seus sistemas de conhecimento, da organização social e econômica tradicionais, né, e as características culturais que favorecem esses processos de adaptação e conservação. São várias as estratégias de reconhecimento e conservação dinâmica, né? Então, incorporação, pensar isso, né, para as políticas de desenvolvimento rural, né, a gente tem avançado, creio, no estado da Bahia, nesse sentido, criar os comitês nacionais, a gente já tem, aqui tem um exemplo do Equador, mas a gente já tem um comitê para o Brasil, tá? Reconhecer nacionalmente esse CIPAM, mesmo antes da FAO, então é uma política também nacional importante que no Chile, né, a gente tem esse exemplo, né, de uma rede CIPAM nacional e leis de proteção para a área CIPAM. Né? A gente precisa avançar os nossos trabalhos, por exemplo, a conservação do licuri, umbu e ariri está prevista em lei estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, foi um passo importante, além das leis municipais, a gente tem agora uma legislação estadual que proíbe, né, a supressão, o corte dessas áreas de licurizais. Então, as feiras do agricultor, né, os selos, atividades recreativas diversas, o próprio ecoturismo nessas áreas, né, oficinas de estudo para as instituições, universidades, institutos federais, né, as capacitações universitárias,
as atividades para a escola primária, então para os alunos, né, da escola do ensino do primário, do ensino fundamental, e os cursos de agroecologia e gestão territorial, que foram, por exemplo, muito importantes no Chile, para o CIPAM do Chile. Aqui a gente vê um esqueminha, né? Então, dessa gestão territorial dinâmica, não vou me deter muito nisso, mas a gente tem que começar gerindo mesmo os conhecimentos, né? Promovendo o diálogo de saberes, essa mudança, essa divisão epistemológica mesmo, né? As opções tecnológicas adaptadas às tecnologias sociais, os serviços de apoio produtivo, né? Políticas institucionais, incentivos a mercado, então a importância da economia solidária, né, o nível de organização produtivo, tanto a nível de família, de cada família, quanto a nível de comunidade, né, isso é buscando a flexibilidade, a conectividade, o bem-estar, a autonomia, a autogestão, né, a robustez desse sistema, isso é a resiliência, né, então são projetos que visam a resiliência. A gente vai entrar agora já para a parte final da nossa palestra, falando do caso brasileiro, né? Então, a gente, como eu falava, temos um único CIPAM no Brasil. Alguns marcos regulatórios são importantes serem lembrados, eu vou somente destacar. Então, a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, de 2007, né? A PNPCT. A Lei da Agricultura Familiar, de 2006, né? A gente tem um conjunto grande, o Brasil é riquíssimo, não só em agroecossistemas, em biomas e agroecossistemas associados, mas a gente tem muitos povos e comunidades tradicionais, né? De Irobeiras, as quebradeiras de coco licuri, aqui na Bahia, né? É um grupo, as apanhadeiras de Sempre Vivas, são elas que foram importantes para o reconhecimento do CIPAM, desse primeiro CIPAM lá em Minas, né? Os catingueiros, os caiçaras, castanheiras, catadores de mangaba, ciganos, cipozeiros, extrativistas, marroquianos, pantaneiros, gerazeiros, piaçaveiros, os pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros. Então, toda essa gente potencialmente, né, em suas práticas, seus sistemas de produção, né, a gente pode conseguir aí, nessa próxima década, avançar com muitos deles, né, com reconhecimento CIPAM para muitos deles, tá? Então, no próprio artigo 216, perdão, da Constituição Federal Brasileira de 88, a gente tem lá, né, então, um artigo que trata do patrimônio cultural brasileiro, né? Então, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. No parágrafo 1, vai dizer que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Então, o CIPAM, nossos CIPANs também, tem que beber bastante dessa fonte. Aqui a gente tem esse marco regulatório importantíssimo. A importância aqui, para o nosso caso brasileiro, da articulação entre a Embrapa e o IFAM, né? Então, foi crucial um plano de trabalho que disparou um acordo de cooperação técnica, né, Embrapa e IFAM, que visa o fortalecimento da salvaguarda de bens culturais associados à agrobiodiversidade, o desenvolvimento de metodologias, né, participativas, sobretudo, para os inventários culturais, saberes tradicionais associados a essa agrobiodiversidade, né, e para o CIPAM, especialmente, definir diretrizes de atuação junto ao programa CIPAM da FAO e estruturar na Embrapa um espaço institucional para a implementação do acordo de cooperação técnica e representação do Brasil junto ao secretariado da FAO, né, para o programa CIPAM, com a participação da sociedade civil, povos e comunidades tradicionais e instituições de ensino e investigação. É aí que a gente entra, né, enquanto Instituto Federal, enquanto grupo de pesquisa, tá?
junto aí com a EFASE, com as escolas de família agrícola, com as associações, comunidades de fundo de pasto, por exemplo. Então, essa nossa candidatura está sendo gestada nesse sentido. A gente tem que fazer articulação com os poderes municipais, né, fortalecer, na verdade, essas articulações e começar a pensar mesmo em termos de política pública para fazer avançar essa candidatura, porque a base mais técnica do levantamento, a gente tem expertise para fazer, né? Então, por exemplo, aqui algumas iniciativas de investigação, transferência de tecnologia e reconhecimento como patrimônio material de sistemas agrícolas tradicionais no Brasil. Em 2010, por exemplo, um seminário França-Brasil, né, onde a Embrapa apresentou os seus trabalhos com sistemas agrícolas tradicionais, notadamente aqui para o Rio Negro. Então, esse acordo de cooperação técnica entre Embrapa e IPHAN, ele visa principalmente essas 5 temáticas. Então, os sistemas de uso do ambiente, paisagem, estratégia agroalimentar de povos e comunidades tradicionais no âmbito da atuação do IPHAN e da Embrapa. A conservação dinâmica desses CIPANs, né, desses sistemas agrícolas tradicionais, a salvaguarda de bens culturais e materiais associados à agrobiodiversidade e à sociobiodiversidade, os inventários culturais de saberes tradicionais associados à agrobiodiversidade, à sociobiodiversidade e o conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, né? Então foram feitas um conjunto de oficinas, especialmente em 2016, tá? E aqui no Congresso de Agroecologia de Brasília, em 2017, né? A gente teve um núcleo temático, né, um encontro sobre uso exclusivo para os CIPANs. Além disso, em 2017, um prêmio de boas práticas de sistemas agrícolas tradicionais, e que eles estão tentando reeditar, né, para viabilizar, por exemplo, para nós que estamos com a candidatura, gestando uma candidatura, né, então para essas pessoas conseguirem também participar, né, desses editais, né? Então, a seleção do primeiro sítio CIPAN brasileiro, ela vem sendo gestada em 2017 e agora, em 2020, em março, o Sistema Agrícola Tradicional da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, né, foi certificado, reconhecido, mas também estão sendo, né, pleiteados para os CRAOR, no Tocantins, no Amapá, as áreas agroextrativistas de um arquipélago de Bailique, no Vale do Ribeira, os Caiçara, em São Paulo, os quilombolas também do Vale do Ribeira, em São Paulo. Mas, virtualmente, a gente não tem nada ainda pensado, né, sendo gestado oficialmente para o semiárido brasileiro, né? Então, a gente está pleiteando essa primeira empreitada, essa primeira candidatura para essas áreas de fundo de pasto. Aqui está o nosso primeiro CIPAN, né? Sistema Agrícola Tradicional da Serra do Espinhaço, né, que tem um enfoque principalmente nas coletoras, os coletores de flores sempre viva, né, e os agroecossistemas associados e os elementos da paisagem, que são muito importantes. Aqui o esqueminha, não vou me deter, mas é o esquema de governança que tem sido adotado aqui para o Brasil, tá? Então, claro que envolve a sociedade civil, o Ministério de Relações Exteriores, a FAO, IPHAN, Embrapa, essa articulação local, né, municipal e estadual também. E para o semiárido brasileiro, onde estariam os potenciais sítios CIPAN? Né, eu poderia ficar aqui meia hora falando para vocês, desde diferentes povos e comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, que desenvolvem historicamente, né, tem seus sistemas de produção, seu modo de produção, modo de conviver com o bioma, os ecossistemas associados, os agroecossistemas associados, histórico, antigo, né, bem estabelecido, claro que alguns mais fortalecidos que outros, né, alguns desafios são idênticos, outros se assemelham bastante, né, mas a gente selecionou aqui dentro do que a gente vem trabalhando, né, dos nossos projetos, especialmente o fundo de pasto como um sistema importante do patrimônio agrícola do semiárido. Agradecer aqui a concessão dessa imagem ao IRPA, tá? Então esse é um desenho muito bacana de uma comunidade de fundo de pasto, onde a gente vê aqui as glebas particulares, né, de familiares,
e cercadas, e uma área comum grande de caatinga no entorno, né? Então, na matriz do bioma está inserido essas pequenas glebas particulares, mas você tem uma área comunal. Então, o uso comum da terra é um traço cultural, inclusive, muito importante do uso desse espaço, né, que faz esses fundos de pasto terem uma natureza muito peculiar, né, essa especificidade, né. A base aqui da economia nesses lugares, né, o principal, os caprinos, ovinos, né, eles criam, fazem um pastoreio na caatinga, né, manejam o bioma caatinga, manejam os seus agroecossistemas, a despeito das cabras, que a gente sabe que tem uma pressão de forrageio grande, mas historicamente eles têm conseguido fazer isso e manter suas bases de produção, né, gerando excedentes e tudo mais. Uma outra atividade com mel, por exemplo, né, com apicultura, que a gente precisa estimular, também as abelhas nativas, por exemplo, né, então que essa gente possa também fazer esse resgate, né? E tem um patrimônio agrobiocultural relacionado à agrobiodiversidade importantíssimo, né? Então, várias variedades aí, especialmente de feijão, milho, favas, né? Que eles cultivam, né? Além de plantas xerófilas, né? A própria palma e assim por diante. O licuri, né? Enquanto é uma joia do nosso semiárido, né? O coquinho da Bahia, né? É um alicerce da vida na Caatinga, uma descoberta gastronômica também, entre aspas, é muito perigoso essas questões, eu gostaria de destacar da gourmetização dessa coisa, né, porque qualquer uma dessas áreas se torna sítio Cipã, e aí o grande capital já fica de olho, né, depois da certificação, para colocar selos na coisa, atravessar e vender os produtos, né, com um valor agregado muito mais alto, né, lá na ponta na ponta da cadeia, né, produtiva. Eu não gosto desse termo cadeia, mas do sistema, utilizo o sistema produtivo deles para fazer uma cadeia de comercialização, né, de produção e comercialização de produtos, subprodutos, né. Então é sempre uma coisa muito importante a gente estar atento a valorizar principalmente os aspectos da autogestão, né, da economia solidária, dos circuitos curtos, a promoção de circuitos curtos de comercialização, né, melhorar o espaço da feira, retomar, né, essa cultura da feira que é tão rica aqui no Nordeste brasileiro, né. Então, o agroextrativismo do licuri, os sistemas agro-silvopastoris, né, então, onde você tem os criatórios, né, aqui gado, por exemplo, mas poderiam ser os caprinos no fundo de pasto, e o licuri, essa palmeira dominando a paisagem, né, dando bem-estar para os animais, dando alimento, né, um alimento muito rico, um coquinho desse, né, o óleo é muito representativo e muito nutritivo, né, o óleo desse coquinho, né, é uma planta oleaginosa, e, além disso, o patrimônio agrobiocultural associado a esses sistemas, né, dos nossos licurizais, notadamente aqui na festa do licuri, a estadual acontece anualmente, né, mas a gente tem as festas locais também, que acontecem em vários municípios, especialmente aqui no centro-norte baiano, né, lembrar da figura importante das quebradeiras do licuri, né, então esse traço de gênero para esses sistemas, que é muito importante a força, né, da mulher, da sertaneja, que historicamente, né, tem manejado esses licorizais, tem garantido o pão, né, para a mesa dos seus familiares. Gente, para já ir encerrando, isso não ficar muito extenso, tá? Vocês têm aí, acho que 15 conferências para assistir. Eu quero destacar que essas ações, tanto fundo de pasto, tanto envolvendo o licuri, os próprios quiriri, que a gente, aqui da Caatinga, que a gente tem feito, né, trabalhos com eles, ali da região de Banzaê, a importância, e por causa do evento também, da gente lembrar que a educação profissional, ela pode e deve ser feita em espaços não formais de ensino, né, usando as prerrogativas da educação do campo, né, os projetos pedagógicos com base na educação, nos princípios da educação do campo. Então, a pedagogia da alternância é muito importante nesse sentido, essas práticas em espaços não formais. Isso daí foi uma aula, um encontro, né, intercomunitário de jovens agricultores, as sementes crioulas, em uma área
grande de fundo de pasto no entorno da Escola Família Agrícola do Sertão, a EFASE. Quero aqui mandar o meu abraço para o Mandela, a gente chama ele assim, o Nelson Lopes, né, o Gabriel Trollo, foi professor lá há muito tempo, ainda é, né, como nós somos professores eventuais, sempre que possível a gente está nessa lida pedagógica também, por lá, mas aqui numa área de fundo de pasto, reunindo jovens de áreas de fundo de pasto, né, oriundos, uma maior parte deles, de famílias de fundos de pasto, né? Então a importância da gente entender, né, a Caatinga como um laboratório vivo também, né? Que o nosso laboratório de pesquisa, o nosso campo de pesquisa está ali no nosso quintal, né? Então a gente fomentar isso e trazer isso também para as escolas do próprio município, da zona rural, e que eventualmente mesmo não adotem os princípios da educação do campo, né? Mas que a gente comece a fazer essa transição, que a gente tem certeza que a melhor opção para a convivência com o semiárido é a educação do campo, notadamente a que é feita pelas nossas escolas família agrícola, né, que tem tido, e eu deixo aqui um protesto, tem tido uma série de dificuldades para se manter. Então, a sociedade civil precisa, de fato, apoiar, fomentar essa educação, tá, que é tão importante, ela é contextualizada, né, para a convivência com o semiárido e está muito mais sintonizada com a realidade desses grupos humanos, tá? Então, aqui também, por fim, né, os estudos e pesquisas com espécies xerófilas, então identificar, dentre as plantas nativas, especialmente as nativas da Caatinga, os inúmeros potenciais que elas apresentam, né, enquanto subsistência, enquanto obtenção mesmo de geração de renda, né, de renda para essas pessoas, né, para que elas possam se manter de forma digna nos seus agroecossistemas, né. Então, que isso faça parte de política pública, isso comece a virar mesmo política pública, né? A gente enxerga isso como uma saída que está na nossa mão ainda, porque felizmente, graças a Deus, e já para começar a encerrar, a nossa Caatinga ainda, apesar de ter sido muito devastada, desmatada e tudo mais, especialmente mineração, a carvoaria, né? A gente tem áreas de caatinga nesses fundos de pasto, por exemplo, preservada, conservada, né? Eles não têm o menor interesse em fazer supressão de vegetação, talvez um ou outro ali, um pouco de lenha para cozinhar, a gente sabe que ainda é da cultura, né? Do sertanejo, mas eles fazem isso de uma forma, dentro de um manejo, né? Minimamente sustentável, né? Então, se isso se dá há décadas, né? Então, é um indício, né, de que eles fazem um manejo relativamente sustentável, né? Então, chamar a atenção disso, a Caatinga ainda está parte dela de pé, porque o agronegócio não consegue avançar aqui, não interessa, não é interessante para o agronegócio, por exemplo, por conta do relevo, né? Para a mecanização, para aqueles tratores, aquelas grandes máquinas, né, lá das culturas de soja, algodão, milho, né? Eu que trabalhei na região de Uruçuí, né, pude ter um convívio aí por quase 2 anos, né, cotidiano com aquela realidade, né? Então, pessoas que saíram, que, enfim, devastaram tudo, exauriram os recursos do solo, lá no sul eles começam a migrar, avançar aqui na fronteira, na expansão da fronteira agrícola, que se chama de Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, a gente precisa cuidar da nossa caatinga, a gente precisa valorizar o cuidado com esses fundos de pasto, e é por isso que a gente está pleiteando a primeira candidatura para uma dessas áreas, ou um conjunto de áreas, a primeira candidatura a sítio Cipam, que seria aí mais um para o território brasileiro, tá? Para encerrar, eu gostaria de lembrar que globalicemos la lucha, globalicemos la esperança. Então, vamos lutar sempre e esperançar sempre, lembrar das ideias, dos escritos de Paulo Freire para uma educação emancipatória e contextualizada. Um grande abraço, deixo aqui os meus contatos, os contatos meus, né, do e-mail pessoal, os sites, os websites do Grupo Xerófilas e da Rede Latino-Americana por la Defensa de Patrimônio Biocultural. Tem um conjunto de informações, a gente tem um orgulho de informar
informações muito interessantes relacionadas ao patrimônio biocultural, e a gente tem também muito orgulho de estar representando o Nodo de Boscos Secos, né, da Caatinga, nessa rede, tá? Vocês podem nos acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook com o Xerófilas. Grande abraço, foi uma satisfação estar aqui com vocês e que a gente possa se cuidar. Até a próxima, gente!